a 34. Vamos só dar um tempinho para que todos possam achar a leitura. 16 ou 36? Atos 16, de 26 a 34. Creio que todos acharam. Falta só uma ali. Certo, leamos o seguinte. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo as portas, abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estão aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe as vergonhas, ou seja, as feridas dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestaram grande alegria por ter crido em Deus. O versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Senhor, nós te rendemos graças por tudo que já aconteceu aqui nessa noite, pelos louvores, entoadas, orações, as leituras, ó Pai, foi colocada diante do Senhor. Aquilo, Senhor Deus, que tem no coração de cada um de nós. Já estamos alegres, Senhor Deus, por tudo que aconteceu, por todo o louvor e gratidão que já foi elevado ao Senhor. Principalmente, Senhor Deus, pela recuperação da saúde da Valdirena. E certamente, Senhor Deus, todos nós temos muito que nos alegrar. Mas pedimos agora encarecidamente que o Senhor trate em nós. Aplique em nós a porção da tua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Usa, Pai, a tua serva, esse vaso quebrado que vos fala, mas que tem que se colocar à disposição do Senhor. Então, ó Pai, nós precisamos, ó Pai, ser edificados pelo seu Santo Espírito através da porção da tua palavra. Ajude-nos, faça com que o nosso coração seja terra fértil para que sua palavra ser aplicada e assim germinar e dar muitos frutos. Em nome de Jesus, que já agradecemos. Amém. Bem, vamos primeiro entender o que está acontecendo, né? Nós já começamos a falar que de repente sobreviveu um tremendo terremoto. O que estava acontecendo? Anteriormente, lá mais para o início do texto do capítulo 16, tem aqui a viagem de Paulo. Paulo e seus companheiros se retratando nesse momento que nós falamos, Paulo e Silas. Mas lá, a partir do versículo 14, acontece algo. Aliás, versículo 16 mesmo, 16. Paulo cura uma mulher que estava endemoniada. A mulher tinha um tipo de demônio que tinha o poder de adivinhar as coisas. E aí aquela mulher já estava ali, né, atormentando eles, falando, né, pregando, e pensando que a mulher estava falando coisas boas, que estava abençoando, mas na verdade não era. Ela estava endemoniada. Então Paulo vai e liberta aquela mulher. Só que aquela mulher, ela era como escrava, tinha os senhores. Ela adivinhava, ganhava dinheiro para os seus senhores. E seus senhores não gostaram. Então eles pegaram Paulo e Silas, levaram e apresentaram diante da lei, falaram que eles estavam pervertendo, ou seja, criando confusão no meio da sociedade, que para eles ali era uma sociedade calma e tranquila. Então eles foram pego pelas polícias da época, e ó, não era pouco não, era 39, 39 archibatadas. Então eles estavam todos feridos. E aí, o que acontece aqui agora? De repente, eles lá todos feridos, mas antes de falar do que de repente, aconteceu algo. Eles cantavam. E a prisão não era só uma jaula, digamos assim, né? Ou então um quarto trancado. Não, eles ficavam presos. As mãos, as pernas, tudo preso, amarrado em correntes. Esses grilhões são correntes fortíssimas. E mesmo assim, Paulo e Silas cantavam, louvavam ao Senhor.
Porque eles se sentiam privilegiados, porque eles estavam passando por aquela situação por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. E eles louvavam. Aí sim, sobreveio esse grande terremoto, as portas se abriram, as correntes quebraram. E o carcereiro, que despertou do sono, deu aquele susto, né? Por quê? Porque se os prisioneiros fugissem, no outro dia o carcereiro ia levar a pena que era dos prisioneiros, que seria a morte. Por isso que o carcereiro arranca a espada e quer suicidar-se. Porque ele prefere tirar a própria vida do que ser executado em desonra do exército. Olha que interessante. E aí Paulo fala, não te faças mal. Estamos todos aqui. Gente, já tem um grande milagre no ser humano, né? Quem é que está preso, que suas portas se abrem e vai ficar? Ninguém, né? Sem consciência. Mas esses homens de Deus ficaram. Porque eles tinham um propósito de Deus ali dentro. Tinha um propósito de Deus ali, naquele cárcere. E vai o homem, né? Paulo e Silas, como eu disse, passaram por tudo isso, estavam louvando ao Senhor. E o carcereiro tenta suicídio. E Paulo diz, não te faça mal. Só que tem interessante do carcereiro, porque ele sabia as histórias que estavam de rumores na cidade sobre aquele homem, de Paulo e Silas, de tudo o que eles tinham feito, sobre as maravilhas que Deus tinha feito através deles naquela cidade. O carcereiro sabia das histórias, só não tinha visto. Quando ele pega a luz e vê que todos estão ali, que trazem eles e fala, senhores, né? O que posso fazer para ser salvo? O nosso tema hoje, nós vamos discutir, vamos pensar, vamos refletir, é que temos que ser agradecidos. Como diz, o tema foi de ação de graça, até agora a gente está agradecendo. Mesmo diante dessa situação que nós lemos na palavra do Senhor, nós temos que ser agradecidos. E antes de dar continuidade na nossa conversa, eu vou fazer as perguntas. Você tem sido agradecido por sua vida? Como é que está a sua vida? Você tem agradecido a Deus pela sua família? Pelo alimento que foi posto na sua mesa hoje, você agradeceu ao Senhor? Muitas vezes isso foge do nosso dia a dia, da nossa correria, e nós não agradecemos. Você agradeceu a Deus pelo livramento? Está todos aqui, graças a Deus, né, saudável. Que certamente se tivesse alguém contaminado, não estaria aqui. Você agradeceu ao Senhor pelo livramento que Ele te deu hoje? Todos os dias a gente tem que agradecer por esse livramento. Você já pediu alguma coisa para Deus hoje? Isso, com certeza. Né? Nós somos pedões, gostamos tanto de pedir. Né? Porque eu fico pensando, o que você pode ter pedido para Deus? O que você precisa? O que a sua família precisa? Se desse a oportunidade para cada um responder, eu dizer saúde, dinheiro, uma casa maior, uma casa menor, um carro, por aí vai. Uma lista enorme do que você precisa. Tem um filme chamado Caminho para a Eternidade, que Jesus fala assim com a moça, ai mocinha, você precisa de tantas coisas, você quer tantas coisas, mas o que você precisa realmente é bem diferente. E ela fala, mas a gente não pede o que a gente precisa? Ele diz, nem sempre. Muitas vezes a gente pede coisas que não precisa, Senhor. Mas se fosse responder, você diria em primeiro lugar, certamente, saúde ou dinheiro, que é o que nós precisamos. Claro que precisamos disso. Nós precisamos de saúde, precisamos de dinheiro, mas saúde não vai valer de nada no dia do juízo final. Dinheiro não vai valer de nada no dia do juízo final. Quando apresentarmos diante do Senhor, naquele grande dia, nada disso vai servir. Nossos bens, riquezas, saúde, dinheiro, as alegrias que o mundo pode oferecer, nada disso vai valer de nada. E aí vem a questão, né? O que o carcereiro precisava? Voltando lá, vamos entrar na história do carcereiro e voltar para as nossas vidas também. O carcereiro certamente precisava de tudo isso que eu falei. Mas, quando ele viu que os prisioneiros fugiram, ele precisava de uma coisa, que ele pensou, né, que eles tinham fugido. Ele precisava de livramento físico. Por isso que ele tirou a espada. E aí Paulo, não te faças mal, livrou de ter se assassinado, de ter tirado sua própria vida. Já foi um dos livramentos, uma das coisas que ele queria, precisava, e Deus o deu. E depois é a salvação da alma dele e da sua família.
Então, quando eles vê aquele milagre, vê o terremoto, sentindo que aquilo era sobrenatural, então ele chega, né, se prostra diante de Paulo e Silas. Certamente Paulo e Silas levantou ele, porque nenhum servo do Senhor aceita que seja alguém se prostre a ele. E eles, senhores, o que faço para ser salvo? Você já fez essa pergunta? O que eu posso fazer para ser salvo? Será que eu posso ser um doador de óculos, né? Uma das coisas mais preciosas. Eu posso dar tanta cesta básica. Eu posso fazer bastante caridade para ser salvo. Não. Nós não podemos fazer nada para ser salvo. Não existe uma possibilidade sequer no mundo inteiro que eu possa fazer para eu ser salvo, ou que você possa fazer para você ser salvo. Porque quando ele pergunta, senhores, o que posso fazer para ser salvo? Paulo dá uma solução bem clara, bem objetiva, bem simples. Tipo, você não pode fazer nada. A única coisa é crer no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Crer vem trazer de confiar, aceitar. É isso que é a salvação. A salvação em Cristo Jesus é simplesmente aceitar. É o único ato que o ser humano pode dizer, eu creio. Nada de obras que eu possa fazer vai me levar para o céu. Nada. Porque Jesus já fez isso. Então, crer, aceitar, confiar em quem? Um único mediador entre Deus e os homens. Aí Paulo responde no Senhor Jesus. E aí, muitas vezes a gente ouve falar de Jesus. Todos ouvem. Impossível alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Creio que todos que estão aqui ouvindo, onde esse som está alcançando, já ouviu falar de Jesus. Mas aí vem uma outra pergunta: você conhece Jesus? Porque para confiar, para aceitar, você precisa conhecer. Quando nós estamos num relacionamento conjugal, com casamento, você só passa a confiar mesmo depois que passa a conviver na mesma casa. Aí você vai entender, você vai aprender, conhecer e ter plena confiança. Porque você conhece. Por mais que o ser humano fale que a gente não conhece o outro 5%, isso aí não está no jogo agora. O negócio é que cada vez que você convive com aquela pessoa, você convive com o seu companheiro, você convive com a sua companheira, você começa a confiar, aceitar até o que você não aceitava antes. As ordens, a submissão, porque você conhece. E aceitar o Senhor Jesus, confiar nele, você precisa conhecer quem é esse Jesus. Então, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14,6. Olha, um único caminho, não tem outro caminho que possa te levar para a salvação, que possa te levar a Deus. Tem vários caminhos, mas te levar para morar no céu é só Jesus. Qualquer caminho que um de vocês esteja trilhando, que nós estejamos trilhando, leva a Deus para o juízo. Mas para a salvação, para morar no céu, é só Jesus. É o único. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a água viva. Está lá em Mateus 7,38. Fala que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão de rios de água viva. Ação do Espírito. O dom do Espírito Santo em sua vida, fluindo rios de água viva, abençoando pessoas, porque depois que nós aceitamos o Senhor Jesus, aí sim nós nos tornamos abençoadores, porque fomos abençoados pela graça da salvação, pela água viva que derramou sobre nós, que flui em nós. Quem é esse Jesus? É o pão da vida, o verdadeiro alimento, aquele que nos sustenta, porque o verdadeiro alimento espiritual, o único que pode nos sustentar, vai faltar tudo, como foi cantado. Tudo. Mas Jesus, como foi cantado também, só a tua presença, Jesus. É na presença de Jesus que nós conseguimos suportar tudo que nós estamos passando e ter paz no coração. Sabe por que quando nós aceitamos esse Jesus, esse Espírito Santo age em nós, que nós temos a certeza de que Ele está nos guiando? Não importa se eu estou viva hoje ou amanhã, porque tudo pertence a Ele. Como foi cantado também, o controle está na mão de Deus. Se Deus me quer viva, amém. Se Deus me quer que eu vou para morar junto dEle, glória a Deus, aleluia, porque eu vou estar com Ele. Eu não tenho medo quando eu tenho Jesus. Eu não tenho medo. E no meio das tribulações pode estar caindo canivete. Respiro e tenho paz. Porque
Porque eu sei o Deus que eu sirvo. O controle está na mão dele. Quem é esse Jesus? É o bom pastor. Olha, Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que trata, alimenta, cura a ferida. Principalmente espiritual, que é o que mais interessa ao Senhor. Ele pode curar físico? Pode. Pode restaurar a saúde? Pode. Pode tocar em qualquer um que estiver doente e ser curado, porque o poder da cura vem do Senhor, quando Ele quer, está no objetivo dEle, na vontade dEle, para a glória dEle. Mas o principal objetivo do Evangelho, da Boa Nova, é curar a alma, é curar o espírito, porque Deus se interessa pela nossa vida eterna, não só pela nossa vida passageira, que é tão minúscula aqui nessa terra. Deus tem objetivos muito maiores com cada um de nós, grandes objetivos, grandes pensamentos que nem nós conseguimos medir. E nós ficamos só presos aqui, pensando só nas coisinhas daqui. Muitas vezes perdemos tanto tempo só com o aqui e esquecemos da grandiosidade, do longo percurso que teremos na vida eterna. Jesus, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, deu a sua vida por você e por mim. Foi cantado aqui. Você deu sua vida. Estou liberta em mim. Você está liberto? Você já entregou a sua vida para aquele que deu a vida por você? Então, crer, confiar. Confiar em quem? No Senhor Jesus. Para isso eu preciso conhecer Jesus e será salvo. Será salvo de quê? Muitas vezes perguntam, para que eu preciso de salvação? Já vi tanto esse tipo de pergunta. Para que eu preciso de salvação? Salvo de quê? Salvo do inferno, simplesmente isso. Porque nós temos uma alma e essa alma tem vida eterna. Ou no céu ou no inferno. Não tem outra escolha. Aí a gente fala assim, o que vai acontecer quando vier o juízo final? E quando vier o juízo final, o julgamento, vai ser pior ainda, porque quem está no inferno vai ser lançado no Hades. É o pior lugar que poderia existir. Salvo do inferno. Foi isso que o carcereiro perguntou quando ele olhou para Paulo e disse, senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele está falando dessa salvação porque ele entendeu a grandiosidade do Deus que Paulo e Silas serviam. E aí, eu pergunto, você tem servido esse Deus? Você quer servir esse Deus? Continue pensando. Salvo do inferno. Jesus ofereceu a vida eterna para não morarmos com Ele. Foi lida uma leitura em Colossenses, vou ler só um versículo, foi o irmão Neto que leu, Colossenses 1,13, que diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, aqueles que aceitam Jesus, eles são libertos das trevas, libertos do Hades, libertos do inferno, não vão para lá, vão para o céu, morar com o Senhor Jesus. É por isso que nós, quando os ensinados, da nossa igreja, quem quiser também saber demais, pode nos procurar que nós vamos ensinar, diz o seguinte, se você morreu, você vai para onde? Para o céu, porque nós cremos na salvação em Cristo Jesus, porque nós aceitamos o Senhor Jesus, e é isso que nós queremos para todos aqueles que nos rodeiam, que aceitem o Senhor Jesus e vão morar no céu. É o milagre da salvação, que nós temos que ser gratos, realmente é por esse milagre. Não é pelo simples acontecimento do cotidiano, do físico nosso, do alimentar. Sim, temos que agradecer por tudo isso, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Mas o que nós temos que render graças, cantar, dar louvores, é saber que o Senhor vai nos levar para o céu e nós vamos morar com Ele. Ser agradecidos por isso. E tu e tua casa. Não é que uma pessoa da sua casa aceitar Jesus, todos vão ser salvos. Não, foi bem claro na palavra. Paulo pregou para todos daquela casa e todos aceitaram ao Senhor. Inclusive, depois que ele é tratado ali, todos são batizados. Todos são batizados. O símbolo de que você entrou na família de Cristo. Quando aceitamos a Jesus, acontecem coisas diferentes. As nossas atitudes mudam. O que aconteceu com o carcereiro quando ele aceitou? Quem ele bateu, ele foi curado, ele foi limpado, foi passar azeite. Mudamos de atitude. A Bíblia diz que aquele que rouba não rouba mais. Aquele que mata não mata mais. Aquele que mentia não mentia mais. Porque mentir eu estou servindo ao diabo, porque é pai do diabo. Pai da mentira é o diabo. E pai da verdade é o Senhor. Então há uma transformação, há uma mudança quando nós aceitamos a Cristo em nossas vidas.
E nós aceitamos Ele porque Ele também cuida de tudo. Cuida do alimento, cuida da proteção. E lá no versículo 35 que nós lemos, o que aconteceu com a punição do carcereiro? Nada. Porque o Senhor agiu e mandaram dar ordem para que soltasse os prisioneiros. O povo nem soube que os prisioneiros poderiam ter fugido e não fugiu. Para concluirmos essa reflexão, precisamos agradecer pela saúde, pela casa, pelo cuidado, porque tudo é de Deus e Ele tem te dado. Tudo pelo seu trabalho, pelas suas finanças. Que se Deus não permitisse, você não queria nada disso. Temos que ser gratos por tudo isso. E principalmente, agradecer a Deus pelo milagre da vida eterna. Jesus quer te salvar. Se você ainda não entregou essa vida ao Senhor Jesus, se você ainda não aceitou ainda esse presente maravilhoso que é de graça, você não precisa fazer nada, é só dizer: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha casa, a minha família. Eu quero ver mudança na minha vida, eu quero ver transformação na vida da minha família. Eu quero ver as bênçãos do Senhor sobre mim e sobre nós. Eu te convido a agradecer. Agradecer a Deus pelos feitos e principalmente pelo milagre da salvação. Se você ainda não sente isso, não se sente que você é do Senhor Jesus, não sente que você é salvo, não vê mudança na sua vida, aproveite esse momento agora. Pode baixar a sua cabeça, não precisa vir aqui na frente. Baixa a sua cabeça, entrega a sua vida ao Senhor. Ore pedindo a Ele que haja um milagre, um verdadeiro milagre. Não apenas a saúde física. Isso aqui vai acabar, a carne acaba. Mas para que cure a nossa alma, que cure o Espírito. Vamos orar? Pode baixar suas cabeças e ore comigo. Senhor, nós te clamamos, Senhor, Senhor. Nós não somos nada sem Ti. Tudo que falamos aqui nessa noite, tudo que refletimos, nós precisamos, ó Pai, da Sua ajuda. Precisamos da intervenção do Seu Santo Espírito para que possa falar, Pai, em nosso coração, para que possa fixar em nossa mente, Senhor, aquilo que nós realmente precisamos. Ser grato, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, mas também, Senhor, ser grato pela salvação, que é o maior milagre, ó Pai, em nossas vidas. Ó Pai, nos ajude a ser grato, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a ter olhos que possam ver, ó Pai, a grandiosidade do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a ter mente e coração que possa entender e aceitar o Seu Santo Espírito em nossas vidas. Que possa aceitar a salvação em Cristo Jesus. Nós te clamamos nessa noite, ó Pai. Entregamos também, ó Pai, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Para aquele que queira fazer uma restauração diante do Senhor. Para aquele que possa agora também, Senhor Deus, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Para que o Senhor possa proteger, que o Senhor possa cuidar, guiar. Para que seja transformado com o poder do Seu Santo Espírito. Para que possa também transbordar da água viva, que é o Senhor Jesus. Nós clamamos nessa noite. Nos colocamos nas Tuas mãos, no Seu altar de glória. Cada um, Senhor Deus, que está ouvindo, ó Pai, a voz que o Senhor mesmo colocou aqui para falar. E nós te clamamos em nome de Jesus, que seja para tudo, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.